Olá, de volta ao Leitura no Caminho. Nosso objetivo aqui, gente, é espalhar livros nesse Brasil tão carente de leituras. E você pode ajudar a esse projeto crescer compartilhando esse vídeo, dando like, tocando o sininho e assinando se você ainda não assinou. Muito bem, pessoal, hoje vamos falar sobre Nobel de Literatura. O escritor é Isaac Bashevis Singer, um israelense que em 1978, pela sua obra, ganha esse grande prêmio. Eu já resenhei aqui dois livros dele. O primeiro foi O Amigo de Kafka, e o segundo, Amor e Exílio, onde ele conta uma pequena biografia da saída dele da Polônia durante a Segunda Guerra Mundial, fugindo para Nova York. Hoje falo para vocês sobre o Golem. É um livro pequenininho, mas é um livro profundo. E aqui ele reconta uma lenda do século XVI. E nós sabemos que lenda, quando você lê, existem algumas coisas que você vai se identificando com parte dessa história ou com alguns personagens. E o livro começa de uma maneira bem interessante. Assim, no tempo em que o famoso sábio e cabalista Rabi Levi servia como rabino na velha cidade de Praga, os judeus sofreram muitas perseguições. O imperador Rodolfo II era um homem muito culto, porém fraco de caráter e sem a menor compreensão para com os súditos de outros credos. Em todos os países, em todos os reinados, os judeus sempre foram minoria, e aqui não era diferente. As pessoas lá naquele reinado, eles inventaram uma mentira dizendo que os judeus eles raptavam crianças para tirar o sangue e usar nas suas comidas na época da Páscoa. Isso, gente, um grande fake news, porque o judeu ele não come sangue nas suas refeições. E é interessante porque quando você planta uma mentira assim, a probabilidade dela ser real é na boca do povo, né? E existia também nessa comunidade um duque que era muito rico, mas começou a perder muito dinheiro com jogos. Ele era um viciado. E a mulher dele, antes de morrer, ela fez um testamento dizendo que ia deixar tudo para a filha, que tinha 10 anos, quando ela tivesse 18 anos, ela podia pegar aquilo ali para não deixar esse duque arrasar com toda a fortuna. Também existia nessa cidade um judeu muito rico, muito próspero, um comerciante. E o duque, vendo que estava em apuros, com tanto dinheiro que ele perdeu, ele foi até esse homem rico pedir um empréstimo a ele. E ele negou, esse judeu rico. O que aconteceu é que esse duque ele juntou duas pessoas, duas testemunhas, foi até um fórum e disse que esse judeu tinha raptado a filha dele para tirar o sangue, porque estava próximo da Páscoa. Gente, uma mentira com testemunhas, com pessoas assim, ela termina virando a verdade. E esse judeu foi preso e foi indiciado e ia para julgamento. Esse é o pano de fundo dessa história,
quando o rabino vai lá conversar com o juiz para tentar demover ele, dizendo que esse judeu não era nada disso, era gente boa. Não teve sucesso, voltou para casa. À noite, que ele fazia suas orações com o Torá e com o Talmud, ele está para se recolher quando de repente um homenzinho dentro da casa dele aparece e toma um susto porque ele pensou que tinha deixado a porta fechada. Mas esse homenzinho diz: olha, você precisa salvar o nosso povo, você precisa salvar esse judeu, porque se esse judeu for condenado e a forca, daqui a pouco todos os outros judeus serão condenados. Desculpe. E aí, ele disse: você precisa fazer um golem. O que é um golem? É um boneco de barro. E ele deu instruções: olha, o golem, você tem que fazer ele. E esse golem, ele tem uma missão. Ele, depois que você faz, você coloca o nome de Deus na testa, ele começa a ter vida e você dá uma instrução para ele, ele vai fazer aquilo. E quando ele terminar, quando ele vier para casa, você apaga o nome e ele se destrói automaticamente. Essa foi a orientação para o rabino. O rabino chama o servo que está com ele há muitos anos, que não contesta no que ele pede. Diz: você me traga 10 sacos de barro. E o homem trouxe, levou lá para a sinagoga, e ele fez aquele monstro deitado no chão de barro e colocou na testa dele o nome de Deus. Assim que ele colocou, o golem começou a se mexer. E ele fala para o golem: a situação, nós precisamos salvar aquele judeu do julgamento e também salvar a nossa comunidade. Veja o que você vai fazer. Ele saiu, deixou lá o golem deitado, porque ele tinha essa missão. No dia do julgamento, todos os apóstolos, toda a população, inclusive os judeus e o rabino, ouvindo a sentença que tudo fazia crer que ele seria condenado, de repente a porta se abre no fórum e entra aquele gigante de barro, golem, com uma menina nos braços, e pega a menina e coloca lá, sentada numa cadeira, e sai do recinto. E é uma barulheira total. O duque começou a ficar angustiado, porque viu que era mentira, e o juiz chama a menina e pergunta à menina o que aconteceu com ela. Ela disse que a menina estava no porão da casa dela, e que o pai tinha orientado 2 homens a colocar ela lá, e conta essa história que ele contou. Gente, no final, o duque é desmoralizado, o judeu é salvo, e essa história do golem vira um sucesso dentro da pequena cidade lá de Praga. E aí o rei ficou encantado com aquilo lá e queria saber sobre isso, e mandou chamar o rabino. O rabino foi e achou que ele poderia ser uma pessoa do exército dele, e o rabino disse: olha, ele não veio para lutar, ele veio só para fazer isso, nós vamos destruir, que esse é o objetivo do golem. Quando voltou para a comunidade também é a mesma coisa: não matem, porque esse golem pode nos ajudar, nos defender, a gente sempre vive sendo perseguido. A mulher também disse: não mate, porque ele pode abrir uma pedra ali, que a gente fica querendo abrir aquela pedra porque tem ouro. Enfim, cada um fez uma pressão para que o golem não fosse morto, mas ele tinha esse compromisso de pegar o golem, apagar o nome de Deus na testa dele, porque já tinha resolvido o problema. Gente, daí para frente, ele não conseguiu apagar o nome, esse golem ficou vivo durante muito tempo. E o que vai acontecer são coisas que acontecem nos dias de hoje, do nosso olho grande, das coisas que nós queremos fazer e que nós achamos que pode ser feito dessa maneira.
É uma história, eu não quero continuar na história aqui porque eu vou dar spoiler, mas é uma história muito bonita, é uma história que tem um fim todo especial, um fim surpreendente que eu acho que você vai gostar. Um abraço e até o nosso próximo encontro.